Bom, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios, certo? A lista das duas listas que foram disponíveis até o momento, certo? E ao longo da disciplina a gente vai fornecer mais listas, certo? E vamos também resolver exercícios. Bom, na primeira lista, sobre funções vetoriais e curva, o exercício 1. Resolução de exercícios. Vou só colocar aqui da lista 1. Lista 01. Vou colocar no CA. Exercício 1. Determine o domínio da função vetorial dada, da função vetorial dada. Vou fazer aqui o item. São três itens, A, B e C. Vou fazer o item A. A função vetorial é dada por a função vetorial número 3. A primeira função coordenada é a raiz quadrada de 4 menos t ao quadrado. A segunda função é exponencial de menos 3t. E a segunda função componente é a terceira função componente, que é a logaritmo natural de t mais 1. Tá? Bom, pessoal, para determinarmos o domínio dessa função vetorial, a gente determina o domínio de cada uma das funções componentes, tá? E faz a interseção desses três domínios. Okay? Por que a gente faz a interseção? Porque o T tem que satisfazer, tem que estar bem definido para as três funções componentes. Portanto, o domínio da função vetorial dada é exatamente a interseção do domínio das funções componentes. Okay? A primeira função, os valores de t que essa função está bem definida, são os valores de t de tais forma que o radicando, que é 4 menos t ao quadrado, é igual que igual a zero. Certo? Então, em relação à primeira função, o t está bem definido para 4t ao quadrado maior que igual a zero. O radicando de uma raiz quadrada ser, não só da raiz quadrada, mas qualquer raiz de índice par, ser positivo ou zero. Como é que a gente resolve essa equação de grau 2, né? Bom, vou usar esse método que eu acho bacana. Se a gente considerar a equação, em vez de desigualdade, em vez de equação, a equação é quando tem a desigualdade, e a equação é quando tem a desigualdade. Se a gente considerar a equação 4 menos t ao quadrado igual a zero, vou escrever dessa forma aqui. Se a gente considerar a equação 4 menos t ao quadrado igual a zero, os valores de t que satisfaz essa equação, ou seja, o valor de t está escrito 4 menos t ao quadrado é zero, é só resolver a equação, certo? Vai ficar t ao quadrado igual a 4, né? Passando t ao quadrado para o segundo membro, por sinal contrário, aí fica 4 igual a t ao quadrado, depois a gente troca os membros, certo? Quando você troca os membros, não muda o sinal, certo? Resolvendo aqui o t, aplica a raiz quadrada dos dois lados, certo? Dessa igualdade, aí vai ter t igual a mais ou menos
raiz de 4. Certo? Se somente se, aí fica t igual a mais ou menos, raiz de 4 é 2, mais ou menos 2. Então, essa equação tem duas raízes, 2 positivo e 2 negativo, ok? Aí só vou fazer esse esquemazinho aqui, ó. Deixa eu separar aqui para ficar pelo menos um pouco organizado. Então a equação vai ter duas raízes, menos 2 e 2. Bom, pessoal, descobrimos os valores de t tais que essa expressão é zero, certo? E quais são os valores de t que essa expressão é positivo e negativo? Aí vamos usar o conhecimento adquirido no ensino básico, tá? É só olhar para o valor de A dessa função aqui, ó. Se a gente chamar essa função de f de t igual a 4 menos t, f não, já tem f lá, né? Ah não, mas tem a função vetorial f grande. Se a gente chamar de f pequeno essa função, a gente sabe que toda equação, função do segundo grau é da forma, toda função do segundo grau, f de x é igual a x ao quadrado, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? O a que multiplica a variável ao quadrado, o b que multiplica x e o c é a constante dependente. Tá? Se observar bem, o valor de a nessa função de segundo grau é quem multiplica t ao quadrado, que é a variável que eu estou trocando x por t. Quem multiplica t ao quadrado é menos 1. Então o a aqui é menos 1, que é menor do que zero, negativo. Como a é negativo, então a função, essa função aqui, ó, a função 4 menos t ao quadrado, são valores positivos entre as raízes. Para qualquer t entre menos 2 e 2, a função vai assumir valor positivo. Vamos colocar o sinal de mais para expressar isso. E fora das raízes, para qualquer t fora das raízes, a função assume valores negativos. Certo? Se o a for positivo, é o contrário. Se o a for positivo, a função assume valores positivos para t fora das raízes. E negativo para t entre as raízes. Ok? Vamos a esse conhecimento. Portanto, a função assume valores positivos, é o que a gente quer. Para que valor de t essa função assume valores positivos ou zero? Ela assume valores positivos para qualquer t entre menos 2 e 2. E ela assume valor zero para t igual a 2 e menos 2. É o que a gente queria determinar, certo? Logo, 4 menos t ao quadrado é maior que igual a zero, se somente se o t é maior do que igual a menos 2 e menor que igual a 2. Como falei anteriormente, elas são valores positivos maior do que zero quando o t varia entre menos 2 e 2, está entre menos 2 e 2, certo? E incluímos zero, que é o que a gente quer encontrar, sabe? Também para o valor t, para que essa expressão seja igual a zero, o t tem que ser 2 e menos 2. Portanto, a solução dessa equação é exatamente esse intervalo fechado entre menos 2 e 2. Ok? Pronto, encontramos o domínio da primeira função. Agora o domínio da segunda função. A função exponencial, pessoal, ela tem um domínio, os reais, ou seja, o t percorre a reta inteira, certo? Então, quando a gente vai fazer a interseção da reta com o intervalo, vai influenciar em nada, vai sempre dar um intervalo, que é o menor, certo? Não precisa, tá? Vamos olhar para a terceira função. O domínio da função logarítmica, a gente sabe que o logaritmo, a função logarítmica natural, ela tem domínios reais positivos. Portanto, o t mais 1 tem que ser
maior do que 0. Tá? Tem que ser maior que 0. E para que valores de t mais 1 maior que 0? É só resolver essa equação do primeiro grau. É só no primeiro membro deixa onde tem a variável, deixa só as variáveis envolvidas, que é t, e no segundo membro deixa as constantes, os números reais, certo? É só conservar o t, repetir o t do primeiro membro e passar o constantinho com o sinal contrário. Ou seja, o domínio da função Ln de t mais 1 é exatamente o conjunto de todos os t reais que são maiores do que menos 1. Tá? Encontramos o domínio das três funções, como falei anteriormente, a função do meio aqui, né? O domínio aos reais não precisa, porque quando for fazer a interseção de qualquer um desses intervalos, dos dois intervalos com a reta real, vai dar o menor, certo? Vai dar um deles ou uma parte de um dos dois, certo? Para encontrar a interseção, nós vamos expressar da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou expressar os valores envolvidos, que é menos 1, menos 2 e 2. 2. Digamos que aqui é na ordem, né? A reta real. Menos 1 e menos 2. É nessa sequência crescente. Menor menos 2, depois vem o menos 1, depois o 2. Tá? Eu estou omitindo aqui os inteiros, tá? Envolvidos, que tem um 0, tem 1, certo? Aqui é só para a gente expressar. Não vou colocar o 0 e o 1 só por questão que não estão envolvidos esses intervalos. Não são extremos, certo? O que me interessa aqui é só os extremos mesmo. Aqui eu vou colocar a solução da equação 4 menos t ao quadrado. Nessa aqui eu vou colocar a solução da equação, que é o domínio da função Ln, t mais 1 maior do que 0. E aqui eu vou colocar a solução, na verdade, o domínio da função vetorial, que é a interseção desses dois conjuntos. Tá? Fazer isso aqui. Acredito que vocês fizeram isso em cálculo 1, ou pelo menos na matemática básica. Pronto. Para auxiliar, vou pegar um pouco diferente. A gente sabe que o conjunto de t que satisfaz essa equação, a solução dessa equação é o t variando entre menos 2 e 2, incluindo menos 2 e 2. Daqui para cá, fechado, né? Incluindo menos 2 e 2. Tá? E qualquer t entre menos 2 e 2. E a solução da equação t mais 1 maior que 0 é qualquer t maior do que menos 1. Então não inclui o menos 1. Bom, em aberto menos 1. Não inclui. E é qualquer t maior do que ele. É por infinito, né? Certo? Agora faz a interseção. A interseção desses dois conjuntos são os pontos que pertencem a ambos, que estejam na primeira solução e também na segunda. Tá? São esses pontos aqui, ó. O menos 2 pertence a esse conjunto e a esse. E qualquer ponto entre menos 1 e 2 pertence ao primeiro e ao segundo conjunto. Agora, o menos 1 pertence ao primeiro, mas não pertence ao segundo, né? Não faz parte da interseção. Só fazer isso. Então, uma bolazinha aberta aqui, menos 1, que não faz parte da interseção, em virtude de não pertencer aos dois conjuntos, e qualquer ponto entre menos 1 e 2 pertence a ambos os conjuntos, portanto, faz parte da interseção. E bolinha fechada em 2, que o 2 pertence à interseção. Certo? Então, a solução, a verdade, o domínio dessa função vetorial é exatamente esse conjunto aqui, ó. Tá? Que é um intervalo aberto em menos 1 e fechado em 2.
Portanto, o domínio da função vetorial f é um intervalo aberto em -1 e fechado em 2. Ok? Então vai ser exatamente esse intervalo. Ou seja, essa função vetorial está bem definida para todo o tempo desse intervalo aqui. Tá? Então, temos então a solução do item A, do exercício da questão da lista 1. Item B. Vai encontrar o domínio da seguinte função vetorial. A primeira função componente é t, a segunda é a raiz quadrada de t menos 2 sobre t mais 1. A terceira função é o ln de 5 menos t ao quadrado. E a quarta função é a exponencial de menos t. E como eu já falei, para encontrar o domínio dessa função, basta encontrar o domínio de cada função componente e fazer a interseção. A função f de t igual a t, que é a primeira componente, o domínio é a reta toda, então o t é qualquer real, eu não preciso trabalhar com essa função e nem com essa, que é a exponencial, o domínio dela é a reta toda. Então o t pode ser qualquer real, certo? Vamos trabalhar apenas com a segunda e a terceira componente da função vetorial f. Tá? Na segunda função, o radicando, que é t menos 2 sobre t mais 1, tem que ser maior do que igual a zero, certo? Por definição de raiz quadrada. Para estar bem definido, tem que satisfazer essa condição. Agora, o domínio dela então vai ser a solução desta inequação, que é o cosseno de duas funções de grau 1, certo? Como é que a gente encontra o valor de t que satisfaz essa condição? É simples, é só estudar o sinal de cada função, que uma é o numerador e a outra é o denominador, e fazer a interseção, porque tem tudo o valor de t que fazer essa condição e essa. Tá? A primeira coisa que eu, antes de estudar o sinal de cada uma dessas funções, eu foi o seguinte: observar que o t mais 1, por ser denominador, tem que ser diferente de zero, para dar benefício do quociente. Tá? Isso implica que o t tem que ser diferente de menos 1. A primeira observação é essa: o t não pode ser menos 1. Agora sim, vamos estudar o sinal de cada uma dessas funções. A primeira função é o seguinte: vou aproveitar esse espaço. A função do denominador, que é t menos 2, é igual a zero se somente se t for 2, passando 2 final contrário. Portanto, o zero dessa função é 2. Ok? A primeira função é essa aqui. Vou dividir aqui primeiro. Aí quando é que essa função assume valor positivo? Quando é que t menos 2 é maior do que zero? Se somente se, resolvendo a equação, passo 2 por sinal contrário, fica t maior do que 2. E quando é que essa função de grau 2 é negativa? Passando 2 por sinal contrário, resolvendo essa equação, fica t menor do que 2. Portanto, estudamos então o sinal da função do numerador. São os valores de t que era zero, os valores de t que era positivo e que é negativo. Tá? Então a gente tem isso aqui, para essa função aqui. Para a função que para
colocar aqui só o t menos 2. Poderia colocar fzinho de t igual a t menos 2. Ou gzinho e tal. Aí eu vou colocar só t menos 2. Quando é que o t é positivo? Quando é que o é 0? Quando o t for 2. Quando é que t menos 2 é positivo? Quando o t for maior do que 2. Então, para t maior do que 2, t menos 2 é positivo. Para representar isso, eu vou colocar o sinal aqui de positivo. Tá? E quando é que t menos 2 é negativo? Menor do que 0? Quando t for menor do que 2. Então, quando t for menor do que 2, a função assume valores negativos, menor do que 0. Estudar o sinal dessa função t menos 2 é isso. Okay? Agora vamos estudar o sinal da função t mais 1. Primeiro encontramos o zero dessa função. Quando é que t mais 1 é 0? Se somente se o t for, resolvendo essa equação, passando para o sinal contrário, menos 1. Ok? Então o zero dessa função é t igual a menos 1. Quando é que t mais 1 é positivo? Resolvendo essa equação, passando para o sinal contrário, fica t maior do que menos 1. E por último, para que valores de t mais 1 é negativo. De forma análoga, resolvendo essa equação, ficar t menor do que menos 1. Basta colocar 1 por cima do menos com o sinal contrário. Fazendo o mesmo que a gente fez para a função t menos 2, então fazer para t mais 1. O zero da função é menos 1. Para t maior do que menos 1, à direita de menos 1, a função t mais 1 assume valores positivos. Então vai colocar mais. Para t menor do que menos 1, a função assume valores negativos. A gente coloca menos. Tá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, pessoal. Então, a gente tem a função t menos 2, a função t mais 1. Vou repetir esse cara aqui, certo? Vou primeiro colocar assim, como eu fiz anteriormente, no exemplo lá. Eu coloco os valores envolvidos, são os extremos, e o zero da função, certo? Na verdade, o zero da função é t igual a 2 e t igual a menos 1. Menos 1 vem primeiro, na ordem crescente. Aí agora eu faço isso aqui, ó. Aqui eu vou ter o que eu quero, né? Que é o quociente. Por último eu tenho o quociente t menos 2 sobre t mais 1. Vou seguir o raciocínio dessa forma. Tá? Então, eu coloquei os zeros dessas duas funções, que é menos 1 e 2. Primeira ali, na segunda vou colocar a solução da função t menos 2. Está aqui, ó. Só repetir esse cara aqui, ó. Para t maior que 2, a função são valores positivos. Para t maior que 2, certo? E para t menor que 2, a função são valores negativos. O 2 está aqui, tá, pessoal? A outra função agora, t mais 1. Para t maior que menos 1, a função são valores positivos. Função t mais 1. Para t maior que menos 1, a partir daqui, a função são valores positivos. E para t menor que menos 1, a função assume valores negativos. Para t menor que menos 1, negativo. Agora faz a divisão, né? Certo? T menos 2 sobre t mais 1. É só olhar para o sinal. Quando você divide mais com mais, vai dar mais. Só faz jogo de sinal. Quando você divide menos com mais, menos. Divide menos com menos, mais. O quociente vai ser 0 quando o t for 2. Tá? Então, o 2
faz parte do domínio dessa função, certo? Ela vai ser, esse cosseno vai ser zero quando t for 2. Quando t for 2 vai zerar o numerador, né? Certo? Então o cosseno vai ser zero. E para que valor de t essa função é positiva? É só olhar para o mais aqui, tá? Para t maior que menos 2, t maior que 2, perdão, e t menor que menos 1. O menos 1 não entra no domínio da função, porque o t não pode ser menos 1. Então seria isso aqui, né? Essa função aqui é zero, está pedindo o valor de t para que esse cosseno também seja zero, quando t for 2. Elas são valores positivos quando t for maior do que 2 e quando t for menor que menos 1. Então a solução é essa parte de azul aqui, incluindo 2. Tá? Então nós temos o domínio dessa função, a raiz quadrada vai ser exatamente essa parte de azul, incluindo 2. Vou colocar de azul também. E aí pessoal, vamos fazer o domínio da função L menos 5 menos t ao quadrado. Depois faz a interseção com esse conjunto. Primeiro encontra o domínio das duas funções, e não precisa encontrar o domínio da primeira e quarta, seus componentes, e faz a interseção desses domínios. Bem chatinho, mas não é difícil, tá pessoal? Só um pouquinho extenso. Depois a gente faz encontrar o domínio dessa função, a gente faz a interseção, tá? Eu vou guardar ele aí, tá? Agora é o seguinte, vai encontrar o domínio dessa função. Como se trata da função logarítmica natural, a gente sabe que o argumento tem que ser positivo, tá? Então 5 menos t ao quadrado tem que ser positivo. E como é que a gente sabe quais são os valores de t? Tá escrito 5 menos t ao quadrado positivo. Eu não sou o que eu fiz no item A. Pegar as raízes dessa equação, é só resolver a equação 5 menos t ao quadrado igual a 0. Aí fica t ao quadrado igual a 5. Portanto, t igual a mais ou menos a raiz de 5. Então tem duas raízes. Menos a raiz de 5 e a raiz de 5. Ok? Como o A é menos 1, da mesma forma que fizemos no item A, como o A é menos 1, certo? Então a função assume valor dispositivo. Como o A é menos 1, que é negativo, então a função assume valores positivos entre as raízes e negativo fora das raízes. Pega a regra que também utilizei no item A, certo? Mas queremos saber os valores de t tais que essa expressão 5 menos t ao quadrado é maior que 0. É só observar o sinal. Os valores de t tais que essa condição são o valor de t maior do que menos raiz de 5 e maior do que raiz de 5. Só o t é qualquer t entre essas raízes quadradas, certo? Escrevendo dessa forma, tá? A reta real, a expressão reta real vai ser assim. Aqui tem um menos raiz de 5. Aqui raiz de 5. Então vai ser esse conjunto aqui. Bolinha aberta em menos raiz de 5, bolinha aberta em raiz de 5. Vou expressar somente o t entre essas duas raízes. Tá? Vou escrever só esse intervalo dessa forma. É só escrever esse intervalo aberto dessa formazinha aqui. Pronto, temos então os dois conjuntos, que é o primeiro é o domínio dessa função, o segundo é o domínio dessa função. Agora é só fazer a interseção, tá? Esses dois conjuntos. Para fazer a interseção, vou fazer aqui, vou apagar.
Encontrado os domínios das funções raiz quadrada e ln, que são esses conjuntos, agora basta a gente fazer a interseção, como eu falei anteriormente. A gente pega os extremos envolvidos, coloca na primeira linha, que é o menor deles é menos raiz de 5, depois vem menos 1, depois o 2 e por último a raiz de 5. São os números envolvidos. Nessa ordem crescente está na reta real. Aqui nessa segunda reta, ao invés de colocar a função t menos 2 sobre t mais 1, depois vem a função menos t ao quadrado. E por último, a gente contém a interseção do domínio dessas duas funções, tá? Que são esses aqui. O domínio da primeira função é esse conjunto da função t menos 2 sobre t mais 1. Aí só a gente faz o seguinte, ó, bolinha aberta menos 1, para t menor que menos 1 é positivo, desculpa, para t menor que menos 1, qualquer t menor que menos 1 pertence ao domínio dessa função, e qualquer t maior do que ou igual, incluindo 2, maior ou igual a 2, também pertence ao domínio dessa função. É só fazer uma cópia para cá, certo? E o domínio da segunda função, esse conjunto aqui, ó, aberto em menos raiz de 5, aberto raiz de 5, qualquer t entre essas raízes pertence ao domínio. Agora é só fazer a interseção. É os t's que moram nesse conjunto também moram nesse conjunto. Parte azul, tá? Que é menos raiz de 5, menos 1, 2, raiz de 5. T aberto em raiz de 5, porque a menos raiz de 5 aberto em menos raiz de 5 porque não pertence à interseção, pertence a um dos conjuntos, pertence a esse conjunto, mas não pertence a esse, certo? Qualquer t entre menos raiz de 5 e raiz de 1 pertence à interseção, que mora em ambos os conjuntos, e a aberta em menos 1, que o menos 1 não pertence ao primeiro, pertence ao segundo, mas não pertence ao primeiro, portanto não mora na interseção. Qualquer t entre menos 1 e 2 não pertence à interseção, por não pertence ao primeiro conjunto, o 2 pertence à interseção, porque pertence a ambos. Qualquer número t, qualquer número entre 2 e raiz de 5 também pertence à interseção. E por último, bolinha aberta em raiz de 5 por não pertencer à interseção, pertence ao primeiro conjunto, mas não ao segundo. Okay? Então é esse conjunto aqui, de azul, o domínio da função vetorial, que é a interseção desses dois conjuntos. O domínio da função vetorial vai ser o conjunto de todos os t reais, tais que o t pertence a esse intervalo, que é maior do que menos raiz de 5 e menor do que menos 1, ou o t pertence ao segundo intervalo, que é maior que ou igual a 2, que inclui 2, e menor do que raiz de 5. Onde tem menor é porque só menor não tem igualdade, porque é bolinha aberta, tá? Tem bolinha fechada, incluído. Ou em forma de intervalo, vai ser esse intervalo aberto, menos raiz de 5, menos 1, união, ou de união, né? O intervalo semi-aberto, fechado em 2 e aberto em 5. Ok? O domínio dessa função pode ser expressado dessa forma. União de intervalos, um conjunto, que também não deixa de ser um conjunto. Essa união de intervalos. Tá? Qualquer t que pertence a um desses intervalos faz parte do domínio dessa função vetorial.